roupinha pra sair ou pra trabalhar, tendência ou clássico do P ao G5. Tudo isso você encontra na Ju Nogueira Store. Enviamos pra todo o Brasil e parcelamos em até 6 vezes sem juros. E o frete, Tamara também. Corre, é o primeiro link aqui da descrição. Entrevista com Biel termina mal. Eu vou te contar o desfecho dessa história, todos os detalhes e muito mais agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe da treta envolvendo Manu Gavassi e as supostas traições, ou a suposta traição, de Igor Carvalho, seu ex-namorado, namoro esse que começou durante o BBB 20. Acontece que esses boatos vieram à toda nas redes sociais. Ele se defendeu e disse que não traiu ninguém. A coluna da Fabio Oliveira falou que a Manu Gavassi estava sabendo desses boatos, mas que estava tranquilaça, de boas. Valeu, falou. Só que, minha gente, parece que ela não estava tão de boas, tranquila, valeu, falou não. Por quê? Porque ela ligou pra ele pra tirar aí os... Pra tirar limpo, né? Pra colocar o quê? Os famosos pingos nos is. Ela ligou pra ele pra saber essa história. Pra, né, botar ali, sabe, de fato, traiu ou não traiu? Ela perguntou. E sabe qual foi a resposta? Olha só. Segundo a coluna da Fabio Oliveira, do jornal O Dia, a Manu ficou sim surpresa com todos esses rumores que surgiram na internet de que o Igor teria supostamente atraído, e aí ela resolveu o quê? Ligar pra ele pra colocar o famigerado pingos nos is, esclarecer os pontos, minha gente. Ligou pro Igor sim. Ela ligou pra ele na tarde de ontem, segunda-feira, e segundo amigos próximos da Manu, ela falou com o Igor e ela já sabia que ele tava namorando a bailarina do Faustão, mas quis saber se os boatos de traição tinham algum fundamento. Assim como nas redes sociais, o Igor negou que tenha traído a cantora enquanto ela estava confinada no BBB 20 e os dois seguem amigos. As especulações apontavam que Igor teria traído a Manu enquanto ela estava no BBB 20. Falaram inclusive que ele teria a traído durante o carnaval. E olha só, Hanu é Hanu até na treta. Por quê? Porque a Manu Gavassi se envolveu em uma treta esses dias e a Rafa Kalimann também no mesmo dia. E ontem aconteceu a mesma coisa. A Manu Gavassi estava nessa treta com o Igor e a Rafa Kalimann também apareceu com uma treta. Qual treta foi? Eu vou te explicar. O negócio é o seguinte, tá viralizando aí um TikTok onde a pessoa aparece com a foto do Instagram e chega perto da pessoa pra ver se é igual ou diferente e tal. Esse tipo de coisa aí, né? Pra lá de criativo. Aí o Kaon, que é o Daniel Kaon, que é o namorado da Rafa Kalimann, foi fazer esse TikTok com ela. Só que a internet não gostou muito e achou bem machista e começaram a criticar bastante nas redes sociais, principalmente lá no Twitter. E foi por lá que a Rafa Kalimann se pronunciou e falou sobre esse assunto. Fez até um desabafo aí, falando que é mimimi. Olha só. Nos tweets, a Rafa disse: eu não me senti ofendida, não me senti desrespeitada. Eu me sinto bem de ambas as formas e todos que me conhecem sabem. O vídeo pode ser interpretado diferente por você, mas isso não quer dizer que seja a verdade absoluta. Foi uma brincadeira. Brinquem às vezes e parem de tanto mimimi por nada. Eu jamais postaria algo que me sentisse ofendida. Uma brincadeira no TikTok que inclusive eu fiz com todas as pessoas aqui de casa, inclusive homem, não pode definir algo ou alguém. Não teve machismo. Esse movimento é muito sério. Tem que ser levado a sério. E vamos falar de A Fazenda. E ontem Léo Dias causou publicando no canal oficial do Metrópolis uma entrevista dele com Biel. Nessa entrevista que foi postada ontem, segunda-feira, às 6 horas da tarde, ele fala abertamente que o Biel está sim na Fazenda e fala também que a Mirella está na Fazenda. Acontece que o vídeo ficou pouquíssimo tempo no ar e foi retirado. Isso porque, segundo as informações que passaram a circular nas redes sociais e comentários dos próprios internautas, isso seria uma quebra de contrato. Biel não poderia informar antes da estreia, hoje, terça-feira, que ele está de fato na Fazenda. O Metrópolis emitiu até uma nota de esclarecimento falando sobre esse assunto. E pelo que eu entendi, tem até uma entrevista com a Mirella.
Eu entendi mais ou menos isso. Posso ter entendido errado, você me conta aqui nos comentários se você entendeu essa mesma coisa. Acontece que logo que a entrevista foi pro ar, deu bafafá, depois do bafafá, a entrevista saiu do ar e aí o bafafá ficou ainda maior. Por quê? Biel será ou não será eliminado, desclassificado? Até alguns nomes passaram a surgir que seriam os substitutos dele no reality. Um dos nomes que passou a circular foi inclusive da Perla, que já participou em um reality e que, né, poderia voltar nesse agora que ela tá solteira e protagonizou tretas enormes com o marido recentemente, ex-marido, eu acho. Essa treta eu não tô sabendo muito bem. Mas enfim, foi essa treta aí. Só que, minha gente, Léo Dias sabe das coisas. E foi lá no fundo, lá na informação. E o Biel e a Mirella não serão desclassificados. Ele contou em detalhes o que aconteceu. Olha só. A nota de esclarecimento dizia o seguinte: a coluna Léo Dias vem por meio desta nota esclarecer o motivo da entrevista com o cantor Biel ter sido tirada do ar nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, às 6 horas da tarde. Após a publicação, recebemos centenas de mensagens dizendo que os participantes de A Fazenda não podem conceder esse tipo de entrevista antes do programa. E para evitar qualquer prejuízo ou até mesmo benefício a algum participante do reality show da Record TV, a coluna optou por retirar a matéria do ar. Sem mais. Daí, eles confirmaram que mesmo após essa quebra de contrato, Biel e MC Mirella continuam no elenco de A Fazenda 12. A Record TV decidiu manter os dois por lá. Bom, isso tudo porque, né, como eu disse, eles não podiam dar entrevistas e até mesmo falar que estavam em A Fazenda, e não foi o que aconteceu com o Biel. Segundo fontes da coluna do Léo Dias, como a entrevista com Biel foi apagada quase que imediatamente após a publicação e o vídeo com o MC Mirella ainda não foi divulgado, a direção considerou reavaliar a presença dos dois e abriu uma exceção para que eles continuassem em A Fazenda 12. Pois então, e muito que bem o quê? Que tinha nessa danada dessa entrevista? Bom, além dele falar que estava na Fazenda, que ele não podia falar, ele comentou um pouco da sua trajetória. Falou que foi o maior artista do Brasil e que se não tivesse acontecido aquela polêmica dele com a jornalista, o álbum que ele teria lançado logo em seguida seria meteórico e não estaria sendo vendido aí a preço de banana a R$1, como está acontecendo atualmente. Ele falou também sobre os seus hits no canal do YouTube, que rendem cerca de 5 milhões de visualizações por mês, claro que com os hits antigos. Ele falou ainda que tem apenas 10% desse valor, só 10% vai pro bolso do seu Biel. Ele disse também que atualmente ele não chega, né, sobrevive, que ele não tinha dinheiro guardado, que os milhões que ele ganhou durante o seu auge da carreira gastava no dia a dia, que tinha um custo altíssimo de vida, de 50, 60 mil reais por mês, que conseguiu se manter porque vendeu os carros que ele tinha. Ele disse que tinha mais de R$1 milhão em carros, que do nada ele começou a ter muito dinheiro, que não pensou que ia ter tanto, e esse tipo de coisa. E foi exatamente todo esse poder que foi inflando o ego dele e que ele vivia, na verdade, um personagem. E que o personagem que ele vendia enquanto cantor era o personagem de pegador, que era isso que ele falava nas entrevistas e era isso que rendia pra mídia. E que por isso ele tinha mais essa abordagem de que quantas pegava, com quantas já tinha ficado, esse tipo de coisa. E foi exatamente nesse contexto que aconteceu a fatídica entrevista que acabou com a carreira dele. Ele comenta que naquele dia foram 20 e tantas entrevistas e essa foi a última. E que daí a menina tava falando sobre relacionamentos e tal, e ele acabou falando daquela forma, né? Que se ele pega ela, quebra no meio. Por quê? Porque ela tava falando, segundo ele, questionando sobre, né, ele ser bissexual, não sei, sobre a sexualidade dele, sobre, né, sua masculinidade e tal. E ele, masculinidade frágil, quis lá provar pra moça que se pegava ela, quebrar ela no meio, deu ruim. Aí ele conta tudo o que aconteceu depois, como ele foi parar nos Estados Unidos, o relacionamento dele com o Duda Castro, toda a treta dos dois, deu a versão dele dos fatos, disse que não foi bem assim, que ele, né, ficou na dúvida se tentava o visto pela empresa que ele tava, ou o visto pelo casamento, só que ela ficava insistindo e esse tipo de coisa, jogou meio que a culpa na Duda Castro. Pois é, o maior babado. Ele disse também que voltou para o Brasil para conseguir sair da gravadora e que estava casado sem poder pedir o divórcio.
Ainda sobre a fatídica entrevista, ele fala que a menina a jornalista, né, foi usada pelo portal, pela revista, e que tanto que ali no processo e tal, ela não quis dinheiro, ela abriu mão, não quis saber de dinheiro, de indenização e tal, mas que a revista teria pedido um valor para não publicar a tal da entrevista que ele deu e tudo mais. Ele disse que ela foi usada e colocou a culpa no veículo de comunicação. Que babado, né? Seria essa mais uma estratégia do Biel para limpar a sua imagem? A Fazenda começa hoje, dia 8, às 10h30 da noite, na Record. E, minha gente, alguns nomes já foram revelados. O Mariano do Camarão Amarelo, que agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camarão amarelo. Esse aí, então, ele já foi confirmado, a própria Record já postou um videozinho lá no TikTok confirmando ele. Outra pessoa confirmada foi a bailarina Vitória Vilarim. Ela já foi namorada do Eduardo Costa, só que o ex-noivo dela não tá gostando nem um pouco desse título e falou que agora ela não é ex de ninguém, que ela é noiva dele. Mas ela é bailarina do Faustão e um monte de gente conhece ela como ex do Eduardo Costa, mas o noivo não tá gostando dessa história toda. O outro nome confirmado foi também da Jojo Todinho e isso eu também já tinha revelado por aqui. Além desses nomes, claro, Biel e Mirella estão mais do que confirmados e esse elenco promete causar. A direção da Fazenda tem certeza que esse ano vai ser épico e que essa edição promete. Será? Eu tô de olho e vou te contar todos os detalhes, porque amanhã aqui no canal você confere o resumo, o melhor resumo, o que aconteceu dentro e fora da Fazenda, as tretas da casa, os pontos mais importantes e principalmente a repercussão nas redes sociais. Você vai conferir tudo em detalhes aqui no Já Contei. Eu vejo vocês no próximo vídeo que sai ainda hoje. Eu vejo vocês. Até mais. Tchau, tchau.